Olá, quem de nós está feliz com essa paralisação dos caminhoneiros no Brasil todo? Ninguém, é claro. Ela incomoda porque somos submetidos a todo o desconforto que estamos sofrendo e isso leva muita gente a ficar zangada. E até aqueles que no começo estavam do lado dos caminhoneiros, depois de 2 ou 3 dias, já começam a mudar de opinião. Mas dê um minutinho e pensa comigo só um pouquinho. Este ano é ano de eleições para presidente da República, deputados estaduais e federais, senadores e governadores. E como é que está o nosso país? Mergulhado em escândalos, corrupção, imoralidade, violência, caos moral e social. Nós nos acostumamos a sermos condescendentes, tolerantes a tudo e sermos assistentes de TV para meia dúzia de brasileiros que vão para as ruas em defesa dos nossos interesses. Nós nos acostumamos a sermos torcida organizada, mas que não vai ao estádio, apenas torce assistido pela TV. Estamos vivendo o caos, o absurdo. Nos tornamos literalmente as vaquinhas de presépio como povo. Passamos por um processo de degradação moral e perda de identidade absurdo que está levando a nossa sociedade para o abismo. Quem já não ouviu essa expressão, que quem não conhece a história está fadado a repetir os mesmos erros? A Grécia do mundo antigo virou lembrança. O mesmo aconteceu com o grande Império Romano. E a sociedade ocidental caminha passos largos para o abismo. E no nosso caso, o Brasil, que era um país que tinha Vinícius de Moraes, Cartola, agora exalta Pablo Vittar, Anitta, MC Loma. É trágico. Mas o que isso tem a ver com a paralisação dos caminhoneiros? Esse não é um movimento encabeçado pela ala política esquerdopata e, obviamente, também não é por aqueles que querem manter o status quo, ou seja, aquilo que está aí na sociedade, como aqueles que querem mais é que os impostos aumentem, o preço das coisas aumente, a burocracia aumente, porque tudo isso gera facilidade para a corrupção, para o roubo do dinheiro público, para a locupletação às custas do futuro da nossa nação, dos nossos filhos, dos nossos netos. Eu quero te chamar a atenção para algumas coisas que foram notícia no dia de hoje nos jornais. Primeira, a cultura da cobiça e da impunidade. Por que o preço das coisas foram aumentados nos supermercados, nas feiras, nos postos de gasolina? Por causa da cobiça. Quem não sofre com essa paralisação e o desabastecimento? Todos sofrem, mas quem mais sofre são os mais pobres, os menos favorecidos. No entanto, os comerciantes aumentam o preço porque tem mais gente querendo e necessitando do que eles têm para vender. É a lei da oferta e da procura. Eles não conseguirão tirar o seu prejuízo ou a falta de ganho colocando esses valores exorbitantes, mas impõe esses preços exorbitantes de forma egoísta, materialista, vil. Fazem um alimento custar 300% mais caro da noite para o dia, só porque não terão mais para vender. Afinal, o problema dos caminhoneiros é nosso, não é deles? Não. É deles também. Apesar deles serem brasileiros, estão tendo esse tipo de atitude. E a gente já se acostumou com isso. Quando interrogado pelas multidões que acorriam a ele, de como deveriam fazer para fugir da ira vindoura de Deus por causa dos seus pecados, o profeta João Batista, que foi precursor de Jesus Cristo, conforme está registrado lá no Evangelho de Lucas, capítulo 3, ele respondeu assim: quem tiver 2 túnicas, dê uma a quem não tem nenhuma. Quem tiver comida, reparta com quem não tem. Quem tem, divida com quem não tem. Não cobrem mais do que a lei manda. Não tomem dinheiro de ninguém.
e se contentem com o salário que vocês recebem. Que país é esse em que não temos senso de cidadania e fraternidade? Antes, é cada um por si. O que importa é levar vantagem. Farinha pouca, meu pirão primeiro. Olhamos para países como o Japão e admiramos que, mesmo tendo sido destruído na Segunda Guerra Mundial, apenas algumas décadas depois, era uma das maiores economias do mundo, com elevado índice de desenvolvimento humano. Por quê? Por causa do seu senso de nacionalidade, por causa da sua cultura não corrompida pelo ocidentalismo, por manterem a sua tradição de respeito à família tradicional, enquanto nós fomos nos corrompendo, aceitando tudo, tal qual os índios que aceitaram serem corrompidos pelas bugigangas, pela cachaça que os colonizadores ofereciam, enquanto eles eram espoliados de suas terras, de suas riquezas. Segunda notícia. O governo resolveu retirar a CID, que é a contribuição de intervenção no domínio econômico, do preço do diesel. Taxa essa que, o imposto esse que representa 5 centavos por litro. E mandou para o Congresso um projeto de lei para a reoneração da folha de pagamento, ou seja, para aumentar impostos sobre a folha de pagamento de outros setores, fazendo com que as empresas passassem a recolher mais impostos. Parece piada, mas não é não. O governo faz uma proposta indecente de dar 5 centavos de desconto no preço do diesel e pede que o Congresso autorize o aumento da folha de pagamento das empresas, levando ao aumento de preços de tudo que for produzido por essas empresas, para assim cobrir este benefício dado aos caminhoneiros. Isso é uma assinte. A lei de responsabilidade fiscal determina que não se pode abrir mão de uma receita sem se determinar de onde virá a cobertura do valor que ficará faltando no orçamento. E a solução que os governos sempre apresentam é aumentar impostos em outras áreas. Mas isso não é necessário. O que é necessário é se fazer uma reforma política séria, é se fazer uma reforma econômica séria, é diminuir o tamanho da máquina pública que está inchada com privilégios absurdos no funcionalismo público, na classe política, na classe judiciária, acabar com os cargos comissionados e somente contratar mediante concurso público e sob regime de CLT, acabando com a estabilidade de emprego, que faz com que maus funcionários públicos não sejam demitidos. O que falta? Vontade e honestidade por parte dos políticos e dos governantes. Vontade política para acabar com essa vergonha que se tornou a gestão pública no nosso país. Terceira notícia. A Petrobras promoveu 12 altas no combustível só nesse mês de maio. Mais de 21 bilhões de dólares é o montante desviado da Petrobras, apurado pela Operação Lava Jato, segundo o noticiário dos jornais. Fora as perdas na Bolsa de Valores com a desvalorização das ações. Alguém tem que pagar essa conta. E adivinha quem é? Isso mesmo. Eu e você, o povo brasileiro. E como é que se faz isso? Colocando a culpa na conjuntura mundial por conta da alta do petróleo, na alta do dólar. Apesar de toda a riqueza das nossas jazidas minerais, não é fácil? Então, só no mês de maio, o preço do combustível sofreu 12 aumentos. Não é à toa que os caminhoneiros fizeram paralisação. Mas veja que interessante, ontem, após reunião com o presidente da República para tratar do problema da paralisação dos caminhoneiros, o presidente da Petrobras vem a público anunciar redução do preço do diesel em 10% por 15 dias. E apresenta isso, como ele mesmo chamou, de um movimento de boa vontade feito pela Petrobras, esperando que os caminhoneiros acabem com a paralisação, demonstrando, tal como eles, boa vontade. Isso é uma piada de mau gosto. É chamar essa classe trabalhadora e os brasileiros de idiotas. Aceitar uma redução de 10% por 10 dias?
Se isso fosse, ou por 15 dias, se isso fosse realmente sério, levaria a Petrobras a um prejuízo absurdo por ficar 15 dias recebendo 10% menos, depois de ter elevado o preço 12 vezes só esse mês de maio. Uma tentativa indecente de seduzir os caminhoneiros a acabarem com a paralisação. Isto é uma demonstração de como eles veem a nação brasileira. Isso é uma declaração tácita do governo de que realmente nos tornamos massa de manobra, idiotas, desprovidos de cérebro. Quarta notícia. A Câmara dos Deputados resolveu isentar o preço do diesel, do PIS e do COFINS, que totalizam 3 bilhões de reais. Mas para isso, aceitam a reoneração da folha de pagamento de empresas, atendendo o pedido do governo federal. Ou seja, resolvem o problema dos caminhoneiros, mas continuam a prejudicar todos nós, os brasileiros, já que vivemos um momento difícil na economia do nosso país com alta taxa de desemprego, e as empresas passarão a ter sua folha de pagamento mais cara, o que implicará em aumento nos preços dos produtos que elas mesmas produzem. E adivinha quem vai pagar essa conta? Nós, os brasileiros. E você aí achando que o Rodrigo Maia, presidente da Câmara dos Deputados Federais, estava batendo de frente com o governo e a favor da nossa nação. Só nos 3 primeiros meses desse ano, o número de desempregados no Brasil chegou a 13 milhões e 700 mil brasileiros, segundo o IBGE. 13 milhões e 700 mil. Você com certeza conhece várias pessoas do seu relacionamento que estão desempregados. 3 bilhões de reais é quanto custa o desconto do PIS e do COFINS no diesel. Mas lembra quanto foi o rombo da Petrobras só com a corrupção produzida por Lula, Dilma, PT e todos os partidos da base aliada deles? Mais de 21 bilhões de dólares só de corrupção, fora os prejuízos na Bolsa de Valores por conta desse rombo e dessa corrupção, por conta de dinheiro lavado. E ainda querem que o juiz Moro e os procuradores da Operação Lava Jato sejam desmoralizados por estarem fazendo uma caça às bruxas e os juízes julgando sem provas cabíveis. O presidente Temer disse que ele está sofrendo perseguição política. Eu sei que esta paralisação está nos causando muitos transtornos. Eu já ouço falar de pessoas brigando em fila de abastecimento em posto de gasolina. E espero não voltar a ver aquelas cenas horrorosas de pessoas se degladiando por causa de 1 quilo de feijão nos supermercados, como nós vivemos num passado recente. Mas como eu comecei falando, quem não lembra do passado está fadado a cometer os mesmos erros. Nós somos vistos como gado, queridos. Massa de manobra. Daqui a menos de um mês começará a Copa do Mundo. E depois virão as eleições e a classe política e os governantes que estão aí estão contando com a Copa para mais uma vez se aproveitarem do entorpecimento de nossa nação que se acostumou ao pão e o circo que eles sempre oferecem. É hora de apoiarmos esses caminhoneiros e suas famílias, porque eles estão lutando por mim e por você. É hora de refletirmos que somos um corpo enquanto nação brasileira, em que cada um de nós, cidadãos, somos membros desse corpo. Se um padece, todo o corpo padece. E precisa lutar junto pela cura. Temos que apoiar o juiz Moro, a equipe da Lava Jato, e não permitir que os corruptos que estejam lá no STF, no STJ, no Congresso, onde quer que estejam, sufoquem este esforço pela moralização do nosso país. Oremos pelo juiz Moro, pela equipe da Lava Jato, mas também vamos nos manifestar como nação. É hora de dizer a essa gente que se esconde atrás das togas, dos conchavos políticos, do poder e da impunidade promovida pelo foro privilegiado e pela corrupção generalizada nas instituições públicas, que nós, o gigante chamado Brasil, nós acordamos. Eu apoio os caminhoneiros porque eu sou a favor do Brasil. Eu convido você
a essa reflexão e a agir como verdadeiro cristão. Ou seja, fazendo o que Jesus orienta na sua palavra, a Bíblia Sagrada. É hora de quem tem 2 quilos de alimento repartir com quem não tem. É hora de quem tem combustível dar carona para quem não tem. É hora de quem tem um agasalho dar o outro que tem para quem não tem. É hora de sairmos da torcida que fica na sala assistindo pela TV para irmos até os caminhoneiros que estão paralisados, próximos de nós, e levarmos água, comida, se precisarem, mas também a nossa expressão de apoio e de gratidão, dizendo para eles, nós somos todos um pelo Brasil. É custoso, causa desconforto, certamente poderá vir a causar prejuízo, mas se queremos dias melhores têm preço. E se não pagarmos o preço para dias melhores, continuaremos a viver o que temos vivido como realidade de nação. Que Deus abençoe você. Deus abençoe a classe trabalhadora dos caminhoneiros e as suas famílias. Que Deus abençoe o nosso Brasil.